Boa noite, irmãos. Graças ao nosso Senhor, estamos aqui mais uma vez, continuar o estudo da carta de Paulo aos Efésios, a partir do capítulo 6. Vamos pedir direção de nosso Senhor, por meio do Espírito Santo, para que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Vamos dar graça? Vamos dar graça, então. Nosso bendito Deus, nosso Pai, nós agradecemos mais esse domingo em que podemos estar conectados via internet por tua graça, dando esse meio de comunicação para que nós possamos estar lendo tua palavra, aprendendo mais de ti. Pedimos por tua direção, confiamos em ti e confessamos a nossa incapacidade e fraqueza, mas dependemos de ti em tudo e pedimos que tu estejas nos guiando, nos abençoando em tua palavra. Pedimos por todos que estão ouvindo também, aqueles que irão ouvir ainda, e te damos graças por tão grande amor por nós, que tu tens demonstrado a cada dia, enquanto aguardamos a vinda de nosso Senhor para nos levar daqui. Que dia será, então, quando estaremos perfeitos, gozando da tua própria presença, para sempre. Agradecemos por tudo e nos encomendamos, dando graças no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. 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 Vamos à leitura, então, do capítulo, irmãos. Hoje, Efésios 6, a partir do versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e caridade com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo.
A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Nós tínhamos ficado de responder algumas perguntas que ficaram da última reunião. Isso, ficaram, mas no fim o Reinaldo encaminhou, né, os vídeos lá, né, falou do 1 Coríntios, que explica bem. Acho que... Tudo bem. Também, se os irmãos que perguntaram tiverem, por favor, encaminhe um e-mail para o salvo.porgraca@gmail.com e a gente responde via e-mail isso também. Eu não sei se os irmãos acompanham também o Face do canal Por Graça, que lá os links são colocados lá, os estudos anteriores que falam sobre o assunto. Então, se algum irmão está querendo saber mais sobre casamento, divórcio e novo casamento, tá os 2 vídeos na página do canal Por Graça no Facebook. Só procurar Por Graça, vai ver essa nuvenzinha aí, que é a página aí, o símbolo aí do canal. Aí você solicita lá. É público, tá? Não precisa nem solicitar amizade, é público. Todas as postagens são públicas, então qualquer um pode ver. Bom, nesse capítulo 6, Paulo agora vai tratar da relação filhos e pais, né? Os filhos em obediência aos pais, os pais como educar seus filhos, ou o relacionamento na família, né? E o testemunho que a gente vê, que é considerado por Paulo nessa assembleia, é de uma assembleia perfeita, né? Na realidade, ele considera em Efésios que tudo estaria correndo normal, se tudo estivesse correndo como um cristianismo normal. Porque a vida normal do cristão, muitas vezes, principalmente agora, nas situações que nós estamos de abandono da verdade, totalmente dividido, o testemunho tendo falhado, nem sempre a gente vê a Assembleia andando num estado compatível com o cristianismo puro, que é a verdade da palavra e que Paulo estava mostrando. Mas isso é o próprio Deus dando-nos essa carta do ponto de vista do que ele vê que teria que ser as coisas. Logicamente, nós sabemos que não é essa perfeição. Que nem, por exemplo, na sexta-feira nós falamos sobre a relação esposas e maridos, né? E aí se fala de casamento, e aí as perguntas vão sempre ser mais volumosas quando se trata de um assunto assim. Porque hoje nós vemos que a família está totalmente desconsiderada como uma unidade, né? Hoje, família se considera uma coisa totalmente diferente do que era, não precisa ser muito tempo atrás, não. 50 anos atrás, 30 anos atrás, não se falava de família como estão falando agora, né? Considera-se família desde que 2 pessoas que se gostam, independente do que isso aí constitui uma família e se casam. E o propósito de Deus no casamento ficou bem claro, né? Nós estudamos isso aí, que foi aquilo que Deus criou, que foi desde o princípio. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher, e os 2 serão uma só carne. Isso era no sentido de procriação. Não tinha nada a ver com afeição, com relação sexual, nada disso. Era apenas 2 se unindo para que houvesse, então, da parte de Deus, ele fala, crescer e multiplicar-vos. Logicamente, hoje, o mundo está totalmente desvirtuado nesse sentido, e eu não vou falar nada contra nem a favor, mas sabemos que é o que o mundo ia seguir mesmo, né? Cada vez mais se distanciar do que Deus
estipulou como a verdade e seguir seus próprios pensamentos. Mas isso gera muitos problemas. Então, hoje, tratando de filhos e pais, e quando fala pais aqui, não é só os homens, pais é o homem e a mulher, né? No inglês tem uma diferença. Se eu falar fathers, eu estou falando de dois pais. Mas se eu falar parents, é o casal que cuida, né? O casal unido. São parents, parentes, traduzido ao pé da letra. Mas no português, quando eu falo pais, eu nunca sei, a gente nunca sabe, fora do contexto, se a palavra pais é o plural de um pai, dois pais, né? Ou se é um marido e a mulher. Mas aqui, toda vez que ele fala de pais aqui, é o marido e a mulher. Então, fica entendido isso. E fala, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, o marido e a mulher, no Senhor, porque isso é justo. A obediência, então, começa sempre pelo lado em que deve-se estar submetendo ao outro. Nós vimos, para começar esse assunto de esposa e marido, de filhos e pais, e de servos e senhores, ele estava falando de sujeitai-vos uns aos outros, né? Isso é porque ele está tratando aqui de sujeição, e as esferas onde a sujeição é exercida. Sujeição sempre significa, tem um superior e você está sujeito a ele. Sujeito não é submissão como um cordeirinho que fala sim, 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 não, 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 repete tudo e aprende. Os animais aprendem, são amestrados e você consegue fazer maravilhas, como, por exemplo, um animal adestrado, você vê ele fazer as piruetas dele, os negócios dele e tudo. Mas é tudo mecânico, né? O relacionamento nosso, como filhos e pais, não é que eu tenho que treinar meus filhos para eles obedecerem como um cachorro bem treinado. Tem um relacionamento mais intenso, muito mais afetivo do que isso. Instruindo o seu filho para que ele sirva ao Senhor como você serve. E assim, sempre o exemplo é como Cristo foi obediente ao Pai. Note que toda vez que ele vai falar de submissão, de sujeição, ele leva para a pessoa de Cristo, que foi o submisso, o obediente. Diferente de Adão, Cristo foi obediente até a morte de cruz. Esse é o exemplo que nós temos. Então, os filhos devem ser obedientes a vossos pais no Senhor. Olha como ele fala, não é em Cristo, é no Senhor. Há uma diferença quando Paulo fala em Cristo, quando ele fala no Senhor. Em Cristo é posicional. Nós estamos em Cristo Jesus. Pela fé, cremos que Cristo morreu por nós e agora nós estamos em Cristo Jesus nos lugares celestiais, com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Mas estar no Senhor é estar em submissão ao senhorio de Cristo em nossa vida. Então, quando ele fala para os filhos serem obedientes aos pais no Senhor, é no sentido de submissão, como Cristo foi submisso ao Pai. Ele obedeceu até a morte. E fala que é justo. Isso é justo. Por que ele fala isso é justo? Existe no Velho Testamento o próximo versículo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Logicamente, que Paulo não está querendo dizer aqui que nós temos que se submeter aos pais para que tenhamos a promessa, né? Uma promessa. Não é um mandamento. Ele está falando que mesmo na lei existia esse conceito de honrar o pai e a mãe. Mas, para o cristão, isso não é em forma de lei, isso é uma coisa natural, porque, sendo cristão, ele tem uma nova natureza, e essa nova natureza é obediente aos pais por natureza, se você andar na energia dessa natureza. Se andarmos em espírito e não servindo a carne, nós vamos ser obedientes, honrar nosso pai e nossa mãe. Quando se fala em honrar pai e mãe, não é no sentido de enquanto eu sou um filho que está morando na casa, eu devo honrar meu pai e minha mãe. Isso é a vida inteira. O cristão deve honrar seu pai e sua mãe a vida toda.
mesmo depois de casado, tendo filhos e cuidando de seus filhos, seu pai e sua mãe, ele deve honrar. Muitos perguntam, mas eu devo honrar só os que são crentes? Porque eu posso ter os pais incrédulos e eu ter me convertido. Eu tenho que honrá-los? Tem. Porque ele não está falando aí no Senhor. Ele está falando para ser obediente aos pais no Senhor, mas a honra ao pai e à mãe é uma coisa que está estabelecida desde antes de existir a lei. Assim como era o casamento também, uma coisa instituída por Deus antes mesmo da lei. Porém, ele pede e expressa essa honra que devemos aos nossos pais, né, pai e mãe. Por que isso é importante? Por que honrar o pai e a mãe é uma coisa que agrada a Deus? Porque é uma coisa justa. O versículo 1 fala, sede obedientes aos vossos pais, honrando-os, isso é justo. Está de acordo com as Escrituras, como diz no versículo 2. E há promessa de bênção, mas não é bênção espiritual, porque essa nós já temos todas as bênçãos espirituais. É no sentido governamental. Porque o versículo 3 fala, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Logicamente, nós temos que entender que Paulo não está falando aqui que se nós honrarmos nosso pai e nossa mãe, nós vamos morrer com 120 anos de idade. Ele tá querendo dizer em termos do governo de Deus na terra, o que ele chama de bênção governamental. Assim como tem a disciplina governamental, existe a bênção governamental. Disciplina governamental é quando nós erramos e, apesar de estarmos arrependidos do que fizemos, confessarmos o nosso pecado e mostrar esse arrependimento, existe uma disciplina governamental. Por exemplo, se é um pecado que vai denegrir o nome de Cristo, se é um pecado moral, como uma fornicação, um adultério, qualquer coisa assim, há necessidade de uma disciplina governamental. Você é colocado fora de comunhão, porque a Assembleia tem que se limpar desse mal. Ela tem que se mostrar que, quanto a esse mal, não é permitido no meio. Então, ele fica fora de comunhão. Depois ele é restaurado. A bênção governamental é como a disciplina governamental. Apesar de que nós não estamos na lei, o fato de você honrar seu pai e sua mãe, há bênçãos extras que o Senhor dá para você, te confortando na sua vida, alguma coisa que ele possa governamentalmente proporcionar para você. Logicamente, nós não fazemos por causa da recompensa. Aí nós estaríamos entrenados como um cachorro que ganha um pedacinho de comida toda vez que faz certo, né? Não é isso que Deus está fazendo conosco. Mas é no sentido de nos incentivar e demonstrar da parte de Deus para conosco a sua satisfação conosco. Isso é muito importante entendermos. Então, o filho deve ser obediente. E o versículos 1, 2 e 3 trata de como o filho deve se submeter e ser obediente a seus pais. Veja que aqui fala de obediência, o que não falou no casamento. Ele não pediu para a mulher, a esposa, ser obediente ao marido, mas ser submisso. E aqui ele não está pedindo para filho ser submisso, mas obediente. Submissão é você se sujeitar àquilo que ele te deu para fazer. Obediência é obedecer sem questionar. É obedecer. Falou, faz. Então, o que nós vemos hoje no mundo, com respeito a você, a disciplina da criança, assim como o casamento foi totalmente deturpado, nos últimos 30 anos também, 30, 40 anos, a própria família foi desestruturada no sentido de, em casa, o pai ter a autonomia ou o direito ou o cuidado de educar seus filhos. Parece que hoje, no mundo, a educação foi terceirizada. Os pais não precisam mais ensinar seus filhos. Deixa eles crescerem do jeito que eles quiserem. Na escola vão ensinar como ele tem que se comportar, a própria vida vai ensinar para eles como é que eles têm que se comportar. Eu lembro algumas ideias filosóficas da década de 70, minha irmã mais velha era professora, né? Já está aposentada,
mas ela vinha falando desses novos métodos, né? Montessoriano, Paulo Freire, que vieram com novas ideias de ensino, onde eles começaram a ensinar na escola que a educação dos filhos devia ser a escola que devia dar, não os pais. Então, tirou da mão dos pais a autoridade sobre seus filhos. E eu pergunto, e quando esse filho faz alguma coisa errada, em que há uma incriminação social, vão atrás da escola ou dos pais? Ah, então, falhou alguma coisa nessa ideia, né? Alguma coisa está errada aí, porque se o seu filho é de menor, quem se responsabiliza por ele? Quem ensinou? Mas se foi o professor, não vão chamar o professor para, seu filho está aqui na casa de menores, aqui, retido aqui por porte ilegal de arma, por exemplo. Quem vai ter que responder? Quem vai lá buscar? Não é quem ensinou ele. É o pai, que é o responsável legal, mas não é mais o responsável em termos de ensinar. E eu pergunto, de que adianta eu deixar uma criança crescer e formar o seu próprio caráter de acordo com as coisas que ele acha que está certo, sem ter nenhuma instrução, se depois, quando sair lá fora, ele vai ter leis para seguir? Eu tenho que ensinar meu filho que existem regras de comportamento, regras de se comportar num ambiente, por exemplo. A gente vê claramente isso, que hoje as crianças não têm um pingo de noção de como se comportar num ambiente. Então, um ambiente só de adulto, ela entra no meio, ela interrompe, ela conversa, fala alto, discute, contradiz o que você está dizendo, desafia os adultos. Isso no tempo do meu avô, se alguém contradissesse meu avô, nossa, esse moleque ia apanhar porque errou, entendeu? Ia levar uma chinelada, porque foi falar um negócio pro avô que não devia falar. O avô é a autoridade. Isso se perdeu totalmente, diga-se de passagem. Então, o que a gente vê hoje? Pais tentando raciocinar com seus filhos a obediência. Filhinho, o papai queria que você fizesse isso. Dá para você fazer, por favor? Ora, isso é obediência? Eu estou ensinando obediência ou estou ensinando ele a fazer favores? Porque obediência a uma regra não é favor, é necessidade. Então, eu não tenho que argumentar com meu filho sobre certas coisas, falando assim, filho, por favor, faça isso. Eu tenho que falar, filho, pega aquilo ali, pega aquele prato que você comeu de comida que está em cima da mesa, lava. Ô pai, mas eu não sou empregado? Não, você é filho, eu estou pedindo para você lavar. Como pai, eu estou pedindo para você lavar. Ele vai lá e lava. Ele aprende isso. Ele aprende que alguém tem que lavar alguma coisa, porque quando ele for morar numa república, vai empilhar prato sujo em cima da pia, ou vai ter que pagar uma empregada para fazer, ou vai viver só de os outros fazendo para ele. Não, ele tem que aprender a organizar as coisas na vida dele. Isso se aprende em casa. Não se aprende na assembleia, não se aprende na escola, não se aprende no trabalho. Aprende-se em casa. Então, a responsabilidade que a palavra de Deus nos mostra é que a responsabilidade de ensinar é dos pais. Eles são responsáveis pela educação de seus filhos. E o versículo 4 fala sobre isso. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, essa doutrina que você pode usar como disciplina também, e a demonstração do Senhor. Doutrina e a demonstração do Senhor. Você vai ensinar seu filho como é que ele tem que ser disciplinado ou doutrinado, e uma é positiva, doutrina, doutrinar ou disciplina, dirigir, né, a criança. Isso está querendo dizer a respeito de você mostrar a doutrina para ele, ensinar a palavra, fazer ele ler a palavra, ensinar a palavra de Deus, a família junto, reunida, pode ser após o almoço, vamos ler um versículo, ler alguns versículos da Bíblia, ou de manhã, juntos, isso é muito importante. E ele fala uma coisa, como nós dissemos na primeira parte que fala de esposa e maridos, que ele sempre fala, o conselho que ele dá para cada uma das partes, é realmente aquilo em que pode haver falha. No caso aqui, o filho falha em obedecer aos pais, e os pais falham em
não ter cuidado de não provocar seus filhos à ira. O que é provocar a ira? Se eu for um pai tão rígido que eu tenho aquela autoridade de falar assim, faça porque eu mandei, senão você vai apanhar e dar chinelada só porque ele não fez. Não é na brutalidade que a gente disciplina um filho. Você tem que ter um modo de ensinar no Senhor, na doutrina e na admoestação do Senhor. A doutrina é uma coisa positiva, você está mostrando os desígnios de Deus, qual é a vontade de Deus. E no que diz respeito à segunda parte, que fala admoestação, é você corrigir. Admoestar é falar, olha, isso que você está fazendo não está certo. Não é como o Senhor mostrou. Você sabe, a palavra é essa é a doutrina. E o Senhor está falando que é para fazer assim. Essa é a demonstração. As duas coisas juntas vão fazer com que essa criança entenda que é para o bem dela, porque subentende-se que um pai, ou o pai e a mãe, estão ensinando seus filhos para que eles sejam pessoas que vão fazer a coisa certa. Está ensinando ele a viver uma vida digna para o Senhor, porque ele deve ser ensinado no Senhor a ser um cristão e tudo mais. Então, é muito importante nós entendermos, na situação que nós encontramos hoje, fica muito difícil. Eu sei como é difícil para uns pais hoje, porque em público, se você hoje dá um puxão de orelha no seu filho, uma coisa que era muito comum antigamente, né? Dá um puxãozinho de orelha, pega na orelha, vem aqui. E ele entendia. Hoje, se você faz isso em público, você é capaz de ir preso, vão sair falando que está maltrato a criança. E eu concordo, isso existia muito mesmo. Existiam pais que eram verdadeiros carrascos, amarravam os seus filhos, acorrentavam os filhos para eles obedecerem. Isso é terrível, a gente sabe que é terrível. A palavra não está pedindo para nenhum cristão, pai cristão, acorrentar seu filho, ou bater com cinta até sangrar, sabe? Ou vai ficar uma semana sem comer para aprender, ou ficar sem beber água. Eu ouvi falar de coisas assim que faziam. Isso é terrível. É lógico que isso gerou uma certa resposta da sociedade contra. Mas entendam que nós não estamos criando nossos filhos para serem bons cidadãos. Isso é bom que a gente faça, mas nós estamos ensinando-os a ser cristãos, a seguir a verdade que há na palavra de Deus, e para eles não se desanimarem, nós devemos fazer isso com muita sabedoria, de modo a incentivá-los a ler a palavra, não a impedi-los ou provocar eles a ter ódio da verdade. Quando somos muito severos com nossos filhos nesse sentido, nós corremos o risco de eles ficarem desanimados e acabarem, quando chegarem na idade de adolescência ou adultos, se rebelarem contra a verdade por causa do que os pais fizeram para que eles engolissem a verdade. Nós não podemos fazer ninguém engolir a verdade. Eu posso apresentar a verdade em oração, em submissão a Deus, aguardar que até tudo ocorra. Mas é um assunto muito difícil. Realmente, nós todos falhamos. Eu pessoalmente, estou falando que falhei muitas vezes em ensinar meus filhos, sendo muito severo. Graças a Deus, eles estão bem, mas é só Deus mesmo para cuidar. Mas Ele pede que nós cuidemos. Não é motivo, a nossa fraqueza e debilidade em fazer isso, não é motivo para não partir para essa de ensinar, como diz aqui, criar na doutrina e administração do Senhor. Essa, então, seria a primeira esfera, e eu deixo para os irmãos comentarem também. Quando eu me converti em 99, sem muito entendimento das coisas, né? As denominações sempre tinham essa ideia de crescer na época. Uma queria ser maior que a outra, né? Tinha aquela competição muito grande em número de pessoas. Então, a gente não tinha entendimento sobre a sujeição, a obediência, a que ponto isso deveria ser visto em relação aos pais que ainda não tinham se convertido. Então, eu tive muita dificuldade. Foi uma época que eu tive atitudes que hoje não teria jamais em relação a familiares que não eram convertidos.
Era, era um tempo em que a gente se infiltrava ali no meio religioso, e as denominações sempre queriam se envolver com a política, tal de tomar territórios, aquela coisa, ganhar o mundo, assim, no sentido de religioso, né, da sua corporação ali contra aquela outra. Uma fazia questão, eu tenho tantos mil membros. Então era uma coisa mais envolvida com a instituição e não com a família. A família que estava na denominação completa era até uma, nossa, tá o pai, a mãe, o filho, era uma coisa muito grandiosa, assim. Eu que tinha só uma mulher, e o pai e o marido não ia, não tinha tanto glamour, porque a gente separava, né? A gente desprezava a família para defender a denominação. Não falavam isso abertamente, mas é isso que a gente ficava entendendo. Então, eu tive muita dificuldade no início, em 99, faz um bom tempo até. Depois fui aprendendo com o Senhor que, na verdade, pai e mãe tem que ser honrado todo o tempo, mesmo não sendo convertido, mesmo não sendo cristão, tem que ser honrado. E você vai percebendo também que não só as escolas hoje, que já não dão. Nossos filhos ficam a maior parte do tempo na escola. Você vai trabalhar, o filho fica na escola a maior parte do tempo. E nós sabemos que os ensinos hoje que tem nas escolas são bem contrários à fé cristã, bem contrários. Eles são influenciados por muitas horas com assuntos bem fora do que nós tentamos ensiná-los. Isso não quer dizer que devemos afrouxar ou desistir. Devemos continuar tentando ali, levando a palavra de Deus. É importante que nossos filhos vejam nós orarmos em casa, lermos a Escritura, falarmos do Senhor, aprenderem, né? E sermos firmes quando mandarmos, pedirmos para eles fazerem algumas coisas, eles fazerem, não nos desafiar, as coisas assim, que a escola está ensinando isso hoje. Que o pai não é mais pai, a mãe não é mais mãe. Então, hoje é muito difícil falar sobre esse assunto, porque cada contexto familiar tem o seu. É um novo contexto, né? Paulo, quando escreveu, ele estava falando de um contexto que, uma família cristã mais ali perfeita, digo assim, né? Pai, mãe cristão, filhos. Mas hoje nós sabemos que não é assim. Hoje nós vivemos famílias divididas, que já não têm mais a mesma formação, que o tempo mudou, então as coisas não são mais tão fáceis. Já nunca foram, agora é mais difícil ainda. Então só o Senhor mesmo nos ajudar a levar isso, pelo menos da nossa parte como cristãos, fazer o possível, na dependência de Deus, para que nossos filhos vejam Cristo em nós, em nossa casa. Isso com muita firmeza, com autoridade de pai, que não seja ela corrompida, e nem nós afrouxemos, né, nessa questão. Isso também se vê, eu via muito isso, né, quando a pessoa entrava numa religião, ela tinha que dar um testemunho de como ela mudou de vida, e sempre começava assim o testemunho. Eu nasci num lar disfuncional, que meu pai era drogado, minha mãe era. Sempre o pai e a mãe era culpado de tudo que ela viveu. Então ela já começava a participar daquela religião, já desonrando o pai e a mãe. Era sempre assim. Quando alguém dá o testemunho, começava sempre esse testemunho. Eu vim de um lar disfuncional, que meu pai era ruim, minha mãe é pior ainda. Ou minha mãe não sei o quê, meu pai bebia, sempre fazendo a pessoa. Mas quando eu vim para esse lugar, aqui nesse lugar, fui amado, fui aceito, fui. Aí sempre o lugar tomava aquela forma de ser melhor do que o pai, do que a mãe, e assim substituir, né, na cabeça da pessoa a sua nova psicologia aí, porque na verdade a religião, a escola política, tudo tem a mesma atração, né? Fazer de você uma vítima e agora você vai ser restaurado ali naquela ideia. Não existe responsabilidade sua. Você é vítima, você errou pouco. Foi culpa dos outros. É assim que a religião faz, né? O ego é inflado e a pessoa é seduzida. Tudo isso a família vai ficando para trás. Pai e mãe agora são os culpados do fracasso, do tudo que o filho passou. E claro que nós temos a carga de responsabilidade, mas ainda que meu pai, eu não sou um pai perfeito, eu não tive uma mãe perfeita, não tive, mas isso não quer dizer que eles são responsáveis por tudo meus fracassos. Mas pelo contrário, se eu estou falando aqui com alguém hoje, eu estou gravando essa live porque eu tive pai e mãe que me sustentou,
que me deu saúde, que me alimentou, você não estaria aqui. Eu tive casa, não sei nem como você desonrar seu pai e sua mãe. Você está no mundo hoje, viu? Porque seu pai e sua mãe deixou você chegar aqui. Então não há nada que se justifique. Se nós sofremos ou não, honrado seja nosso pai e nossa mãe. Isso é muito importante. Nós vivemos hoje o começo, né? Tem uma turma aí agora buscando o passado agora. Querendo descobrir no passado o que foi feito, que hoje a sua vida está assim. Não é assim no cristianismo. A partir do momento que conhecemos a Cristo, prosseguimos para o alvo, olhando para frente. O passado ficou. Agora vamos, olhando para Cristo, viver nova vida. Não procurando aquilo que aconteceu na época, o que eu era, o que eu vivi, para tentar encontrar respostas para o que eu vivo hoje. Mas agora em Cristo Jesus, nós já temos o nosso destino. Somos cidadãos celestiais, com todas as bênçãos espirituais. Então agora nós temos uma nova visão das coisas, o qual sobrepõe a minha posição, a minha condição. A posição cristã, ela tem que ser de maior influência pela minha condição. Se eu sou um filho cristão, então agora eu vou honrar meu pai e minha mãe. Ainda que eu veja alguns problemas, mas eu sei que eu devo fazer isso para agradar ao Senhor. Se eu sou um escravo, assim, por assim dizer, ainda que a minha posição seja para o mundo uma posição vergonhosa, uma posição que não tenha muito status, mas não vou mais me preocupar com status ou com o que os homens dizem. Mas como nessa posição eu vou agradar ao Senhor. Nessa condição eu vou agradar ao Senhor. A posição de cristão deve ser maior influência na condição que eu estou. Porque agora eu tenho um novo foco na vida, que é agradar ao Senhor, independente da minha condição social, como eu estou. Eu tenho sempre a oportunidade de fazer Cristo ser glorificado. Então, nessa perspectiva, eu consigo enfrentar as situações sabendo que do nosso Senhor Jesus Cristo nós seremos recompensados, não que fazemos para isso, mas temos uma promessa de que Ele estará conosco todos os dias. Não, porque a ideia de pai e mãe sempre, às vezes, se traz essa ideia de passado, de que foi assim, foi assado, acabou. Agora, em Cristo Jesus, eles vão ser amados e nós vamos glorificar a Deus. Essa é a nossa nova posição que deve influenciar a nossa condição. O Lineu é doutor, é médico. Ele não é um médico cristão, ele é um cristão médico. É claro que primeiro ele vai olhar para Cristo, para depois exercer a sua profissão. Ele não vai colocar a sua profissão na frente do Senhor, mas o Senhor na frente sempre. Nós não temos opção de colocar as coisas de forma errada, né? O Senhor vai estar sempre diante de nós. Não importa a condição que estejamos vivendo. O lar cristão, ele sofre muitos ataques. E nós temos um cuidado muito grande com o que não deixamos entrar em nossa casa. Principalmente pela televisão, pelo aquilo que nós assistimos e vimos e rimos diante dos nossos filhos, que eles vão ver que nós estamos envolvidos com aquilo também. Então é um cuidado, um testemunho. Talvez um filho possa cometer algo errado, mas você vai poder dizer para ele: de mim você não aprendeu isso, meu filho. Não foi de mim que você viu isso. Eu não te ensinei isso. Difícil vai ser ele dizer: foi com você que eu aprendi a fazer isso. Então nós temos muita responsabilidade. Claro que somos fracos e falhos e dependemos do Senhor para tudo isso. O mundo hoje que estamos está em ruína. O cristianismo, a igreja, as denominações religiosas se corromperam totalmente. Não há mais o que se fazer. Que agora é o que resta de cada lar ter consciência de Deus e juntos, né, buscando ali na palavra de Deus, na oração, o que for possível para que nossa casa seja guardada, né, de toda influência negativa que esse mundo tem trazido, até na educação dos nossos filhos nas escolas, como por meio de televisão, e sermos firmes em nossa posição e que ela sobreponha a nossa condição para ter autoridade em nossa casa. Não como severos, né, mandando, mas que sejamos, né, ensinar nossos filhos que isso é importante, que isso agrada ao Senhor. Então, eu sei que pode nos assistindo aí muitas famílias, muitas casas que sofrem hoje com algum tipo de situação.
mas o Senhor é conosco e nós temos um propósito muito bonito, muito maravilhoso, que é agradar a Cristo em todas as coisas. E na oração, eu tenho certeza que cada um de nós vai encontrar respostas e uma forma de agradar o Senhor em qualquer circunstância. Temos que ter um pouco de coragem, né, para colocar dentro de nossa casa aquilo que agrada ao Senhor e abandonarmos algumas coisas. Isso é muito importante, porque tudo hoje que Satanás usa, qualquer brechinha, ele coloca uma seta dele ali para encontrar uma fraqueza e dela ele se manifestar ali dentro. E a família é muito atacada, muito atacada. Hoje nós, como o Lineu falou aí sobre crianças, né, tudo, mal que é, tá lá, a situação acontece e a pessoa é refém, parece que o pai é refém da criança, é refém dela, e ela vai crescer desse jeito e com certeza vai ser algo difícil. É a palavra de Deus, né, que nos ensina essas coisas. Todos nós temos falhas nesse sentido. É difícil hoje alguém dizer que, poxa, eu consigo controlar tudo na minha casa. Não, você não controla nada, né? Se não for depender do Senhor, a gente vai perder tudo. Então é isso que eu queria dizer, né, que se é escravo, seja do Senhor. Quanto à relação do trabalho também, os patrões, a influência hoje política, que o patrão não é mais patrão, nossa, é tão estranho hoje, que no local onde a pessoa ganha o pão, trabalha para conduzir as coisas para casa, lá mesmo ele começa a falar mal do próprio trabalho. Como cristãos, que nós oramos de manhã para sair para trabalhar, como você vai depois falar mal daquilo que você deu graça? Você acabou de dar graça pelo trabalho que você tem. Para chegar na firma depois, começar a falar mal da empresa, ou trabalhar contra a empresa, se não é o Senhor, se não agrada o Senhor. Como você vai reclamar da comida que você acabou de dar graça para comer? Então não é o coração nosso tem que estar muito atento a essas coisas, né? Se trabalhe muito bem. Não importa quanto você esteja ganhando. Se é pouco, se é muito. Dê graças ao Senhor por tudo. Em tudo dá graça. Não fale mal do seu patrão, nem da sua empresa. Porque é de lá que o Senhor está provisionando alimento para a sua casa. E na educação dos filhos também, devemos ter esse cuidado de educá-los no Senhor e que eles vejam em nossa casa a influência possível. Porque hoje nós sabemos que o tempo que eles ocupam fora é maior do que ficam em casa, né? Muitos dos nossos filhos já estão estudando, meu filho estuda integral na escola agora, das 7 da manhã fica até o resto do dia. Então nós sabemos que já temos pouco tempo com eles, né? E devemos nos atentar a isso. Até aí. Tem uma pergunta aqui, não, que é relevante ao assunto. Quando os pais são drogados, carrascos e não aceitam o filho como cristão, devemos abandoná-los e seguir a Cristo ou ficar com eles? Olha, uma criança não tem jeito de deixar a casa, né? Ela tem que viver com essa situação. Mas se tiver idade e tiver condições de sair, na realidade, o conceito, talvez o brasileiro tenha muito esse conceito de que o filho tem que ficar em casa até ele poder se sustentar e tal. E não deveria ser assim. O filho, quando chegar a uma idade que já pode arrumar um emprego, já vai trabalhar, ele puder, se ele tiver já condições de viver a sua própria vida, ele deve sair, ele deve ir atrás de arrumar onde ficar e tudo mais. É uma questão cultural, eu sei isso, né? Eu vejo nos Estados Unidos, lá é muito comum a gente ver, com 18 anos, o pai fala para o filho, olha, você vai sair trabalhar agora, você vai ter que arrumar alguma coisa, se você ficar em casa, você vai ter que pagar pela estadia, porque você tem que aprender a viver, você tem que aprender que ninguém pode ficar te sustentando o resto da vida. Então, eles incentivam os jovens a sair. No Brasil é o contrário, a gente vê o seguinte, é muito comum, eu estou falando de cultura, né? Não é muito o assunto aqui, mas, por exemplo, qual é o padrão que se tem hoje, por exemplo, na classe média no Brasil? O filho entrou na faculdade, ele ganha um carro.
Eu pergunto, para que isso? O que você está dando de estudo, ele vai comprar muito melhores carros do que você pode dar para ele. Mas parece que você está parabenizando ele dele fazer o que ele tem que fazer mesmo, que era estudar e ir para a faculdade, entendeu? E ter uma profissão. O filho que, depois que se forma, daí ele dá uma casa, e a casa, encontra uma esposa, ele já constrói uma casa para o filho ficar na casa. Quer dizer, ele vai ficar sustentando o resto da vida esse filho. Ele não ensinou esse filho a batalhar pelo que ele tem. Seria aquele ditado, né, que a gente conhece, famoso entre nós, que é pai rico, filho pobre e neto, filho nobre e neto pobre. Pai rico, filho nobre e neto pobre. Porque se não ensina, o filho vai depender da riqueza do pai, vai viver como um nobre, mas não sabe ganhar dinheiro para continuar tendo esse nível. E o neto vai ser pobre porque o pai gastou tudo e não aprendeu como ganhar. Então, ele vai só ter o nome, mas não vai ter mais nada. Eu estou dizendo isso no sentido social, né? Lógico. O que a palavra de Deus nos ensina? Eu não tenho que ensinar meus filhos a ser milionário e ganhar dinheiro, mas eu tenho que instruí-los no Senhor, para eles terem uma vida no Senhor. Agora, você como um cristão, você deve procurar ter uma vida digna, procurar trabalhar, procurar ter o seu emprego, procurar sustentar, ter condições para depois, quando casar, sustentar a sua família, tá? Eu vejo muitas pessoas planejando, eu quero namorar, fica namorando 10 anos a mesma pessoa, desde os 15 anos de idade, namorando. Espera um pouco, com 15 anos, você tem condições de montar um lar e viver? Você tem emprego para fazer isso? Não é uma questão só de querer ficar junto. Mas eu gosto dela, eu tenho que ficar com ela. Não. Você tem que pensar o seguinte, se eu estou tendo um compromisso desse com alguém, é porque tem o objetivo de formar uma família. E uma família sem teto não chega a ser bem uma família. Ela tem que ter condições de continuar. Então, esse exercício de fazer essas coisas começa cedo. Começa dentro de casa, ele aprendendo as coisas que ele tem que fazer para sobreviver, para como viver, se estiver morando sozinho. Então, por exemplo, meus pais me ensinavam, eu não aprendi muito bem, não. Não estou dizendo que eu sou um filho excelente, não. Mas meus pais, minha mãe me ensinavam, olha, levantou, faz a cama, arruma a cama, fazia uma série de coisas que se tinha que fazer. E quando eu fui morar fora, é que eu vi o que era necessário mesmo, né? Eu ia para a faculdade, a empregada vinha, se tinha empregada, né? Ela arrumava, mas estava sempre aquela bagunça, porque não aprendeu a fazer isso em casa. Se eu tivesse feito isso em casa, estaria muito melhor condição, né? Então, na realidade, esses exemplos que eu estou dando é para a gente entender que o propósito de ensinar seu filho é para que ele tenha uma vida normal de um ser humano que viva em ordem e faça as coisas que vá produzir melhor, entendeu? Agora, se eu vou deixar ele formar o caráter, você gosta de dormir até tarde? Pode dormir até tarde, não tem problema, fica lá até meio-dia dormindo, depois, 5 horas da manhã, ele está lá no videogame e tal. Ele não tem uma regra de vida, ele não tem uma sequência normal que nosso organismo tem. As pessoas não sabem disso, o mal que elas fazem de ficar varando a noite na frente de um computador e depois dormir durante o dia. Ele quebra o ciclo de dia e noite que o organismo sente. Hoje já estão vendo isso, já estão falando, olha, é perigoso ficar realmente com a luz excitando o seu olho, porque quando começa a se pôr o sol, seu corpo já se prepara para um momento de repouso. Se você continua ainda nessa agitação, você não vai dormir. E aí você vai trocar a noite pelo dia. Isso é muito, muito danoso, muito ruim. Então, essas coisas nós sabemos, são coisas que depois você tem que corrigir. Quando você não aprende a fazer em casa, você tem que corrigir da maneira mais difícil, né? Seria bom se a gente aprendesse em casa, ou se os pais ensinassem seus filhos a serem assim. Mas, continuando o nosso capítulo, do versículo 5 em diante, nós vamos sair do lar e vamos para o trabalho, né? Aquilo que nós estamos preparando nossos filhos para um dia fazer, sair do lar e ter relação com as coisas seculares, que a gente chama,
o que seja o trabalho, o estudo, essas coisas. Então, ele fala aqui de vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, é para obedecer os senhores que são senhores segundo a carne, ou seja, não é senhor no sentido que o Senhor Jesus é para nós, o Senhor sobre nós, mas no relacionamento humano, ele está acima de você. A carne aqui, essa carne aqui não é a carne pecaminosa, não é o pecado que ele está falando em relação à carne de pecado, mas a carne de corpo humano. Ele é segundo a ordem humana das coisas, ele é o seu empregador. A palavra servos e senhores aqui, na época em que foi escrita essa carta, ser escravo era uma coisa normal, tá? Naquela época, na cultura daquela época, era uma coisa normal. Entendam que nunca foi a vontade de Deus que os homens escravizassem seus semelhantes. Nunca foi e nunca será, tá? Quando ele fala de servos aqui, é uma situação que existia, mas ele não está dizendo que é uma situação correta ser escravo. Porém, o que nós vemos na palavra de Deus é que ele não tenta corrigir isso. Veja que Paulo fala do servo obedecer ao seu senhor, mas ele não dá nenhuma instrução para ele se rebeliar contra o senhor e sair, fugir do seu senhor, tal. Muito ao contrário, tem uma carta que ele escreve a Filemon, em que ele está intercedendo por um escravo de Filemon que fugiu e que foi parar na cadeia junto com Paulo, ele pregou o evangelho, ele se converteu, e esse homem que se converteu, escravo, ia voltar a Filemon, ele estava intercedendo por esse cara para que Filemon recebesse outra vez como escravo, e se tivesse alguma coisa que ele devia, ele estava perdoando. Ele fala desse versículo, desce mais, que está no versículo lá embaixo, ele fala Onésimo. Versículo 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que regerei nas minhas prisões, qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para o que teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele te tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então você vê que ele era um servo de Filemon, esse Onésimo, que fugiu, foi parar na cadeia, Paulo pregou o evangelho para ele, ele se converteu e agora ele ajudava Paulo nas prisões. Mas ele estava voltando e Paulo queria que Filemon recebesse Onésimo, não mais como servo, mas como irmão. Lógico, ele ia continuar trabalhando como servo, mas num relacionamento espiritual como irmão. Então, existe o que nós vemos na palavra, ele não tenta corrigir a sociedade. Esse é um grande erro que a cristandade hoje tem, de querer se intrometer, de corrigir a sociedade, as diferenças sociais, os problemas sociais. O cristianismo não veio para resolver o mundo, não veio para tornar o mundo um ambiente melhor para se viver. Ao contrário, ele veio mostrar que esse mundo não é nosso lugar. Nós estamos aqui de passagem. A nossa cidadania é celestial. E nós não vamos corrigir os problemas. Muitos falam assim, mas você tem que preservar o ambiente que você vive, afinal nossos filhos vão viver aqui. Perfeito. Não estou falando para sair jogando lixo para tudo que é lado, destruindo floresta, não estou falando nada disso. Eu estou falando o seguinte, como cristão, a minha esperança não é nesse mundo. Faço isso? Sim, eu não jogo papel no chão, eu fico irritadíssimo, aliás, com pessoas que jogam papel no chão, né? Mas eu não jogo papel no chão, eu não faço certas coisas de poluir o ambiente, eu procuro manter a coisa limpa, mas isso não é o meu motivo de viver. Isso não é o meu lema. O meu lema aqui é, estou de passagem. Estou de passagem. Agora, não é porque eu estou de passagem que eu vou sujar o deserto, né? que eu estou andando. Como peregrino, eu passo por aqui, mas a minha promessa é celestial. Nós, como cristãos, não estamos aqui para fazer política,
não estamos aqui para corrigir o mundo, tornar o mundo um ambiente bom para se viver, porque nós sabemos que espiritualmente o mundo é contra nós, porque o mundo rejeitou a Cristo e nós nos identificamos com Cristo na sua morte. Então, o mundo não aceitou o Senhor e deu o decreto de morte. Nós saímos desse mundo agora e somos parte de uma família, da família de Deus, que não é nessa terra o local da família de Deus. É uma família celestial e que nós estamos de passagem. Então, os servos devem obedecer aos seus senhores, segundo a carne, né, no lado humano, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, é obedecer ao Senhor como se estivesse obedecendo a Cristo. Isso atinge, então, o nível dessa carta mesmo, o nível espiritual dessa carta. Veja que, novamente, ele leva o servo a obedecer o Senhor como ele obedece a Cristo. O padrão é Cristo de novo. Foi na esposa com o marido, o exemplo é Cristo e a igreja, grande mistério, mas eu digo com respeito a Cristo e a igreja, mas era o matrimônio que ele estava falando, esposa e marido. Dos filhos, disciplinar e admoestar seu filho no Senhor. Como ele foi obediente ao pai, assim também nós devemos ser obedientes aos nossos pais. E agora ele fala aos servos a mesma coisa, de obedecer como está se obedecendo a Cristo. Olha o versículo 6. Não servindo à vista, como para agradar os homens. Isso aqui é aquele que fica puxando a sardinha para o seu lado no serviço, fica paparicando o seu patrão para ter benesses ou ter promoção. Não é isso que nós fazemos. Não é o que a palavra nos ensina. Ela nos ensina a servir, não segundo a vista, mas como se Deus estivesse ali cuidando de nós. Como se o meu supervisor, quem trabalha numa empresa, deve pensar assim, o meu supervisor é Cristo. Não é nenhum homem. Eu não tenho que agradar ao homem. Eu agradando a Cristo, lógico que o homem vai estar sendo agradado, porque eu vou estar fazendo o que é certo. Então, servir não à vista, como que para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor, não como aos homens. Então, quando eu tenho um emprego, o Reinaldo estava falando, o emprego que eu tenho não é para eu ficar reclamando que o meu chefe faz isso ou faz aquilo, mas eu tenho que servir como se fosse a Cristo. Considerar, eu estou trabalhando para agradar a Deus, não é para agradar ao meu chefe. E agradando a Deus, é lógico que você vai agradar seu chefe. É sabido que muitos patrões, muitos empregadores, preferem empregar cristãos por causa do comportamento deles. Se bem que, atualmente, alguns já estão rejeitando isso porque o mau testemunho chegou a tal ponto, com essas bancadas evangélicas fazendo aquelas tramóias, aquelas trambicagens, muitas vezes, deixou uma impressão muito errada do cristianismo. Então, hoje a ideia com esse evangelho da prosperidade, que promove-se o enriquecimento a todo custo, realmente a coisa mudou um pouco de tom. Mas, mesmo assim, um cristão sempre é um servo que trabalha mais na dependência de Deus do que um incrédulo. O incrédulo está trabalhando ali para ganhar o dinheiro do final da semana, que ele vai gastar tudo com as suas festas, né? Mas o cristão não, ele está ali trabalhando como para o Senhor. Deveria estar, pelo menos. É o que a palavra nos ensina, que deve servir de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Sabendo o quê? Que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Ou seja, não é só porque você é empregado, porque se você não for empregado, você também tem que servir ao Senhor. Eu, por exemplo, sou um profissional liberal. No meu consultório, eu sou o dono de tudo. Eu resolvo todas as coisas. Mas eu trabalho pensando, estou servindo a Deus aqui, e não a homem nenhum. Então, você tem um trabalho assim, você serve a Deus
certamente é reconhecido da parte de Deus o que você está fazendo. Servir de boa vontade é o que menos a gente vê hoje. É impressionante como os funcionários, muitas vezes, estão ali, aquilo ali é o ganha-pão deles, um bom atendimento iria trazer mais serviço ali para aquele, mais lucro para aquela empresa, e ela poderia até melhorar o salário dele. Muitos falam, mas nunca melhora. Eles sempre ganham mais, eu sempre ganho menos. Então, por causa disso, você vai matar a galinha de ouro. Você vai, então, destruir a empresa para mudar para outra empresa e destruir a outra empresa e mandar. Não é assim que funciona. É lógico, existem patrões que só visam o lucro, que ameaçam seus empregados, mas isso ele vai tratar no próximos versículos aqui, que é o versículo 9, né? Que ele trata o que o patrão, o senhor deve fazer. Mas, quanto ao servo, que é o empregado, ou o cooperador, como hoje chamam de cooperador, não querem mais chamar de patrão e empregado, eles chamam de cooperador e o empregador. Então, usando esse termo politicamente correto, o cooperador deve entender que ele está ali para ajudar a empresa a ir para frente. Porque quanto melhor a empresa vai, melhor é. Por isso que tem muitas empresas hoje fazendo a política de participação nos lucros. Porque daí, conforme ele trabalha direito, ele tem participação no lucro, ele vai ganhar mais dinheiro. Isso é um bom meio de mostrar, as empresas mostrarem que estão realmente interessadas em não só sugar do cooperador, mas também auxiliá-lo em muitas coisas. Mas mesmo assim, se a gente considerar, nunca ninguém leva em conta assim, ele só vê o salário, mas ele não vê que desse salário, eu que sou um empregador, porque eu tenho funcionários trabalhando para mim, eu cheguei a ter a ponto de ter 3 secretárias, depois tinha em outros locais, um centro de cirurgia que tinha lá, que tem um monte de empregado. De qualquer forma, estou gerando empregos, né? Esses trabalhos, esses empregos que eram gerados, hoje no Brasil, isso é fato, né? Cada cooperador que eu tenho registrado para trabalhar para mim, o que eu pago para ele, que ele recebe líquido do salário, eu gasto o dobro. Eu gasto em pagamentos de fundo de garantia, todas as leis que tem, coisas que tem que pagar. No fim, um funcionário que fala, eu só ganho R$2.000, mas entenda que o seu empregador está pagando R$4.000 por você. Porque tem fundo de garantia, tem uma série de coisas, tempo de serviço, 13º, e assim vai acrescentando. É realmente difícil. E quando a economia vai mal, que você vende menos, ou que você tem uma demanda, uma diminuição de produção do que você faz, o seu salário não diminui, mas ele continua tendo que pagar as despesas que vêm. Então, existe também o empregador hoje, abrir uma empresa no Brasil, às vezes passa a ser um mau negócio, porque você vai ter todas as obrigações e a hora do funcionário responder, o cooperado responder como positivamente trabalhando, ele está, como o Reinaldo falando mal do serviço, tratando mal os clientes, porque recebe pouco, acha que recebe pouco e tudo mais, e com isso, então, fica sempre esse serviço de meia boca que a gente vê por aí, e que acaba falindo, acaba mudando, ou então, o pior, que é o que realmente acaba acontecendo, o empregador acaba trambicando, sonegando para poder sobreviver. Isso é terrível. Nós temos que entender que tudo isso aqui pode funcionar muito bem respeitando um ao outro, tendo realmente um tipo de serviço que possa ser... Mas nós não estamos aqui para corrigir o mundo, esse que é o ponto. Como nós falamos, não estamos aqui para corrigir as desigualdades, mas viver de acordo com o que Deus proporciona para nós e dê graças a Deus de ter o seu trabalho. E se você evolui e sobe
imposições no seu trabalho, melhor para você, o Senhor está te ajudando. Mas nunca pense em passar por cima dos outros para conseguir um lugar mais alto, porque isso não é o que o Senhor nos ensina. Então, fica bem claro isso. E dos senhores, é o versículo 9, é um versículo para eles. Parece que é pouca coisa, fala 4 versículos para os servos, né? 5, 6, 7 e 8 ele fala para os servos. E só o 9 para o Senhor, porque é o empregador, né? Ele fala, vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Essa é pesada. É um versículo só, mas é uma responsabilidade, porque ele está jogando o Senhor, que é o empregador, falando, olha, mas o mesmo Senhor dele é o seu também. Você também tem um Senhor. E do jeito que você tratar seu cooperador, é o jeito como você vai ser tratado. Deveria ser tratado pelo seu Senhor. Então, nós devemos fazer com temor e tremor, como também ele fala no versículo 9, fazer o mesmo para com eles. Assim como eles têm que fazer com você, você tem que fazer com eles. Se eles trabalharem direito, você também tem que ser um patrão que trabalhe direito, que ofereça direito às coisas para ele. E deve ser, então, com temor e tremor, na sinceridade do coração. Então, um patrão cristão, que seja um verdadeiro cristão, seria o melhor patrão para você ter. Seria o melhor patrão para você ter. Porque ele estaria interessado em fazer a vontade de Deus, e não só os números do seu lucro ou do seu negócio. Porém, nós sabemos que falha-se muito nisso, porém, volto a dizer, nessa carta, Paulo está dando o nível máximo do que Deus exige em termos de padrão. O padrão de Deus é Cristo, e Cristo, em tudo isso, excede a todo nome aqui na terra, e nós estamos identificados com ele, e devemos andar assim como ele andou, e andar de um modo digno dessa vocação, que, aliás, é o que ele está tratando aqui, né? Quando ele começou a tratar do modo digno da nossa vocação, ele entrou nas esferas do lar, marido e mulher, dos filhos e os pais, e agora no trabalho também. Aí também tem o nosso andar. É interessante isso. Eu estava visitando uma assembleia e surgiu um assunto, né, perguntaram sobre a mulher, o lugar da mulher na igreja, e eu falei a respeito de mulher exercer cargos em que ela tem que mandar no homem, né? É uma situação difícil. Uma mulher que tenha, por exemplo, trabalhe num cargo, numa empresa, onde ela é líder de um grupo e ali tem homens que ela que tem que mandar neles. E isso seria uma situação difícil. Até recomendei, se você se converteu já sendo a chefe, entendeu, no departamento, não saia disso, continue. Mas faça agora que você é cristão de um modo que um cristão faria. Tá? Porém, se você já é cristão e vai começar a sua vida profissional e envolve como mulher ter que ser chefe não sei do que, preste atenção no que você está fazendo. Pode ser uma faca de 2 gumes aí. Você não deve tomar uma posição que na palavra de Deus não é para mulher. Ao falar isso, eu recebi depois uma pergunta via WhatsApp particular, uma irmã falando assim, olha, eu escutei você falar isso e eu fiquei muito preocupada porque eu sou líder de um grupo e tem homens ali, eu tenho que mandar. Será que eu pensei que fosse só na esfera do lar, da assembleia que eu tinha que ser, não podia exercer autoridade. Mas eu não sabia que no trabalho também. Então eu digo, em todas as esferas é a mesma coisa, seja na assembleia, seja no lar, ou seja no trabalho, a mulher não deve exercer domínio sobre o homem. Ela está tomando o lugar que o homem tem que Deus não deu. Assim como o homem não pode tomar o lugar da mulher. Né? Ele deve também ter o seu lugar como homem e a mulher como mulher. Por isso que a palavra, quando está falando no Velho Testamento a respeito do homem não vestir roupa de mulher e mulher não vestir roupa de homem,
Deus não está interessado com moda ou com vestido, mas o que ele está ensinando ali, o que ele não quer é que o homem queira tomar a posição de uma mulher e a mulher a posição de um homem. Isso é a base do que Deus está falando. E apesar de ele estar falando ali de roupa, de vestimenta, né, o que está por trás de tudo isso é um não querer passar por outro, pelo lugar do outro. Então, aqui a gente vê isso claramente. Apesar de ser um cargo, às vezes, muito elevado, conheci irmãs que tiveram cargos altíssimos, numa hierarquia em que chegava-se lá só por mérito, não era por passar em testes, não, ou por indicação política, era por ser competente. E ela foi até o máximo que podia chegar. Mas se converteu, começou a reunir ao nome do Senhor, e ela entendeu isso daí. E depois se aposentou, tudo mais, mas ela pôde entender o que era estar nesse ponto de liderança, e ela tinha que exercer essa liderança. Porém, ela fazia isso como ao Senhor e com cuidado de não dominar os homens, mas de instruí-los. Porém, se ela hoje fosse escolher essa carreira, talvez ela não escolhesse. Conhecendo como eu a conheço, eu acho que ela não faria isso. Mas é uma coisa assim, várias pessoas que eu conheci que são assim também, que, por exemplo, um médico, uma mulher médica, né? Ela vai ter que ter um certo domínio sobre essas coisas. Ela vai ter que instruir os pais como cuidar. Se ela é pediatra, por exemplo, ela vai ter que instruir os pais como cuidar. Se ela é cirurgiã, ela vai ter que falar, você tem que ficar quietinho. Ela não está mandando, é a parte da profissão dela, mas ela tem que fazer isso com cuidado, como se estivesse fazendo ao Senhor, se limitando a ficar na esfera de ação de uma mulher e não querer se comportar como um homem. É só isso. E aqui é o que a palavra está falando, né? Vós, senhores, fazei o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. O seu chefe não vai ser tratado com regalias nos céus mais do que você. Aqui na terra é uma coisa, mas nos céus, o juiz que sentou um dia lá no tribunal de toga e deu as sentenças para todo mundo, vai passar diante de um juiz que vai mostrar todas as obras feitas. O mesmo juiz que nós vamos passar também. Cada um de nós vai estar diante do tribunal de Cristo. Lógico que não é um juízo, não é um tribunal judiciário, né? Mas é apenas governamental. Ele vai mostrar o que ele fez por nós. Mas isso seria outro assunto. Eu vou parar por aqui e deixar mais espaço para os irmãos. Então, irmãos, tem uma pergunta aqui que uma irmã colocou, que é rapidinha até. E quando o patrão pede para mentir, o que fazer? Isso é mais comum do que a gente imagina. Olha, realmente é uma situação muito difícil. É muito comum falar assim, fala que eu não estou. Né? Toca o telefone, você é a secretária, atende o telefone, patrão, fulano de tal quer falar com você, diz que eu não estou. É muito difícil. O que você vai falar para o seu patrão? Senhor, você poderia, antes de começar a trabalhar, falar, olha, sou cristão, e como cristão, eu tenho certas coisas que eu não vou fazer, como mentir, por exemplo. Eu estou dando um exemplo de uma pequena mentira, mas vamos supor que você trabalha numa empresa e você faz a contabilidade da empresa. E o seu patrão chega e fala assim, olha, onde está dizendo que entrou 1.000, fala que entrou 500, porque eu não quero pagar imposto. Isso é muito mais sério, hein? Isso é muito mais sério do que falar, diz que eu não estou. É mentira do mesmo jeito, mas é muito mais sério, porque daí envolve você também. Porque você, sendo aquele que faz a contabilidade, no final do período fiscal, vai ser emitido um documento de todos os movimentos e assina embaixo o administrador. O contador assina. Ele é responsável por aquilo que ele está assinando também.
Se a informação que está ali está errada, ele também pode ser incriminado. Então, é uma questão de saber como agir nessas situações. É difícil, é muito difícil. Corre-se o risco de perder o emprego. Se você falar assim para o seu patrão, não, eu não vou falar mentira, não. Você é que se vire. Você está maltratando você está destratando o seu patrão. Você pode falar, mas meu patrão, é o seguinte, eu tenho um problema, eu sou cristão, eu não acho correto mentir assim. Eu posso pedir para ligar mais tarde? Ou tenta resolver a situação. Corre-se o risco de ser mandado embora. Hoje está muito mais difícil isso, porque o Ministério do Trabalho, se você fala, me pediu para mentir, eu não menti e ele me mandou embora, o Ministério vai dar razão para você, sendo funcionário, né? Mas mesmo assim você vai voltar a trabalhar para esse patrão e você vai sofrer algumas coisas desagradáveis. É difícil o que fazer. Uma coisa eu sei que é fácil. Ora ao Senhor, o Senhor pode dar direção e pode livrar você de uma situação difícil dessa. Complicações em tudo que a gente faz, ou desdobramentos indesejáveis em tudo que a gente faz pode existir. Na minha área, como médico, pode existir. Eu estou fazendo uma cirurgia, acontece uma intercorrência, né? O que a gente chama na medicina de intercorrência, não é erro, é uma coisa que pode acontecer e aconteceu. E aí eu tenho que dar um jeito de resolver o problema ali, porque a vida do paciente está na minha mão. Eu tenho que ter a decisão rápido, tenho que fazer rápido, e eu posso ser acusado de negligência, de imperícia, de erro. Aliás, no popular, a boca do povo é sempre, o médico errou. Eles nunca consideram que o erro é uma coisa normal na medicina. Não o médico errar, mas você fazer e não dar certo, a resposta ser errada, não a resposta certa. Ora, se eu dou um remédio, ele não resolveu o problema. Eu errei? Não, porque o que a medicina diz é que é aquele remédio que tinha que tomar, mas não fez efeito para o paciente. Então, eu tenho que resolver esse problema. É difícil, é muitas vezes difícil você ter que responder uma coisa assim. Nas outras áreas é a mesma coisa, o engenheiro, ele é responsável por aquela estrutura que ele está fazendo. Pode cair? Pode. Às vezes não é nem ele que fez o cálculo errado, nem nada, mas ele é o que assinou, ele é responsável, ele tem essa responsabilidade. Então, em todas as coisas que nós fazemos, nós devemos ter sempre orando que o Senhor nos livre dessas situações. Se o seu patrão frequentemente te pede para fazer coisas erradas, você deve ser sincero com ele. Olha, se for continuar assim, eu não posso continuar trabalhando, porque eu tenho uma responsabilidade perante Deus. Agora, se ele não acredita em Deus e outras coisas, aí é outro negócio, mas eu vou dizer um negócio para você. A maioria das vezes que eu vi a pessoa sendo sincera com o seu chefe, falando, olha, o senhor vai me desculpar, não é que eu sou contra, eu sei como é difícil, às vezes não ter que ficar atendendo telefone, ou ter que fazer isso ou aquilo, mas eu não posso fazer isso. Ele vê a sinceridade e, às vezes, ele prefere ter uma pessoa que seja sincera assim, do que um que fala, pode deixar, não sei o que. Quando a polícia vem, ele fala, mas ele mentiu. Ele aponta todos os erros e entrega ele. Você não é confiável, entendeu? Eu acho que hoje um patrão tende a buscar aqueles que são confiáveis. E se você se mostra confiável nas mínimas coisas, eu acho que vai ser certo. Por exemplo, não quero me alongar muito. Uma vez, e aliás, várias vezes já aconteceu isso, né? Mas uma vez, um paciente falou para mim, olha, doutor, eu paguei a consulta e eu tenho um sistema de reembolso. Eu quase nunca uso, sabe? Então, em vez de colocar R$500, o senhor pode pôr R$1.000, porque daí eu recebo 500, pago o senhor e fico com 500. Essa proposta dele estava dizendo para mim o seguinte, mente por convênio para eu ganhar um dinheiro ali. Eu respondi para ele, olha, se eu fosse ganhar dinheiro mentindo, eu iria para fazer um recibo de 5.000, você me pagava os 500 e mais 4.500, porque eu estava roubando para mim, não para você.
mas eu não faço esse tipo de negócio. Eu sou cristão e não fiz para o paciente. Ele ficou bravo, mas como? O senhor não vai perder nada. Vou perder sim. Eu vou, como cristão, eu não posso mentir. Aí ele começou a querer argumentar comigo. Eu falei, olha, você tem seguro do carro? Tem, né? Então faz o seguinte, já que o seguro paga, mete o teu carro no poste todo dia e ganha um carro novo. Mas a polícia vai pegar e me prender. Exatamente, eu também, se eu fizer isso para você. Você está pedindo para eu jogar teu carro no poste para você ter um carro novo. Eu não vou fazer isso. Porque o que eu ganho com isso? E mesmo que eu ganhasse alguma coisa, é ilegal esse uso. Eu não faço isso como cristão. Foi só eu falar isso, acabou o problema, ele não pediu mais, nunca mais fez uma proposta dessa. Muitos fazem, pedem, dá para o senhor dizer que eu tenho tal doença para ser afastado do serviço? Não posso fazer isso. Não posso. Não posso dar um atestado para você. Ah, o senhor dá um atestado da semana inteira porque eu não quero ir trabalhar. Não dou atestado da semana inteira. Não é porque eu não gosto de você. Não é porque eu sou. É porque eu estou fazendo um documento que me incrimina. E já aconteceu isso. Um paciente pediu o atestado para o médico de 3 dias. O médico deu que ele estava impossibilitado de trabalhar por 3 dias, ele estava com problema. E ele saiu de lá, assaltou um banco e usou o atestado como álibi. Não, eu estava doente. Não, tem um atestado aqui, eu estava em casa. E o médico foi incriminado, foi chamado e ele foi punido pelo Conselho Regional de Medicina de ter feito um documento falso. O ladrão foi preso, mas o médico teve que responder também. Então, não é a questão assim só de fazer ou deixar de fazer. É a questão de você e a sua consciência com Deus. Muitas vezes vão te pedir coisas, você pode falar não. Você tem o direito de falar não. Você pode falar, isso eu não faço, mas eu explico por quê. E não só, não vou fazer isso. Se negar assim, ele pode se achar que você está sendo arrogante. Mas se você explicar direitinho, eu acho que ele vai entender a sua posição e ele deve respeitar a sua posição. Bom, irmãos, nós já passamos um pouco da hora. Vamos colocar, então, um hino aqui rapidinho e já podemos encerrar. Nós vamos continuar do versículo 10, não é isso? Cento e 125? Pô, hoje você trouxe a cola, né? Vamos lá. A nossa fé pudemos ter, firmada em ti por teu querer, no sacrifício remidor que tu cumpriste, Redentor. A nossa fé por teu amor está firmada em ti, Senhor. Está firmada em ti, Senhor. Se não podemos enxergar a tua graça de bastar, em cada transe no temor, nos acompanha o teu amor. A nossa fé por teu amor está firmada em ti, Senhor. Está firmada em ti, Senhor. O teu cuidado é muito real, abriga-nos no temporal. Ao nos cercar a tentação, és Cristo nossa salvação. A nossa fé por teu amor está firmada em ti, Senhor. Está firmada em ti, Senhor. Uma promessa tão fiel, a nossa casa está no céu
E quando ouvirmos teu chamar, pra sempre iremos lá morar. A nossa fé por teu amor está firmada em ti, Senhor. Está firmada em ti, Senhor. Você pode dar graças, Reinaldo, para a gente encerrar, por favor? Te damos graça, Pai, por esse tempo tão precioso. Podemos, Pai, aprender da Tua palavra. E também, Pai, aumentar nossa confiança em Ti, nessas circunstâncias da vida, do trabalho, da família, da casa. Colocando aqui, Pai, diante de Ti nossas fraquezas e como dependemos de Ti para tudo, Pai. Nos ajuda nessas questões de cada contexto, de cada irmão que vive, tem seu trabalho, sua família. Que eu possa orientar nossos corações, Pai. Nós possamos também sermos atentos à Tua palavra, podemos colocar em prática Tua vontade. Agradecemos por cada segundo que estivemos aqui, nossas reuniões, que tivemos hoje também, que o assunto foi também pertinente. Que nossa casa, Pai, seja um testemunho de fé no nosso Senhor Jesus Cristo, cheio de alegria do Espírito Santo, e nossos filhos e familiares possam, através desse testemunho, também crer no Senhor Jesus. Te damos graça por saber e ter certeza do Teu amor por nós. Estamos hoje aqui, Pai, porque Tu nos ama e vai nos guardar até a hora que vier nos buscar para estar sempre contigo, eternamente. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. 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 Boa noite, irmãos. E, o Senhor permitindo, nos vemos na sexta-feira, a partir do versículo 10. Até, irmãos. Até a próxima, se eu permitir.